Olá pessoal, tudo bem? Chegou a hora de ver os resultados do segundo questionário, aquele que falava sobre 14 pontos muito pontuais e objetivos do bairro. Vamos lá? Lembrando que este roteiro de perguntas se baseia numa metodologia amplamente reconhecida, chamada Place Standard. Bem, a primeira pergunta era sobre a parte de mobilidade ativa. O que é mobilidade ativa? As condições para caminhar e andar de bicicleta. Ela foi avaliada como 58,9% boa ou ótima condição. Apenas 13,7% avaliaram como regular a condição de caminhar e pedalar, e para 27,5% das pessoas essas condições são ruins ou péssimas. É uma porcentagem bem alta, o que indica para nós que temos um espaço grande aí de trabalho para melhorar esse ponto. A segunda pergunta era sobre a qualidade do serviço de ônibus. Para 45,7% das pessoas, essas condições são boas ou ótimas. Mas a porcentagem de pessoas que responderam que ela é ruim ou péssima é bastante alta. Veja lá, 35,9%. Se você somar ali com a carinha do meio, que não representa satisfação, lembre-se, os 18,5% de irregulares mais os 35,9% de ruim ou péssima vai passar longe de 50%. Então, para mais da metade das pessoas, as condições do serviço de ônibus, a qualidade desse serviço, não está satisfatória. E a grande queixa é que a linha Roseira e Vale Azul deveria voltar a ser separada, e também a questão dos pontos de ônibus, que são precários, alguns são apenas aquele palito cravado na calçada, e outra coisa também é a demora, né? A demora. Houve também bastante reclamação com relação aos percursos, que não são otimizados, eles dão muita volta. Então isso é algo para discutir detalhadamente. A terceira pergunta é sobre o trânsito na região. Lembrando que trânsito é tudo: pedestre, ciclista, veículos automotores e todo tipo de movimentação que se faz no espaço público. Para 54,1% das pessoas, essas condições foram consideradas boas ou ótimas. 20,2% consideraram regular e 25,7% consideraram que o trânsito na região é ruim ou péssimo. O quesito número 4, paisagem urbana, avalia o visual do bairro. Se o bairro é agradável à vista, se ele tem uma identidade marcante, se ele tem marcos referenciais interessantes que nos ajudam no nosso sentido de orientação. E para 58,7% das pessoas, a paisagem urbana da região do Pisa é boa ou ótima. Para 29,9%, quase 30%, ela é meramente regular e 17% avaliaram como ruim ou péssima. Houve inclusive uma pessoa que colocou assim: o Roseira está muito feio, precisa arrumar, precisa melhorar. E é verdade, não é? Precisa bastante melhoria numa série de pontos. As áreas verdes do bairro, isso de certa maneira era esperado, porque isso é uma característica ali do Pisa. Para 63,3% das pessoas, as áreas verdes de toda a região são boas ou ótimas. Apenas 14,7% consideram essas áreas regulares e 22,1% das pessoas consideram que as áreas verdes são ruins ou péssimas. Você pode pensar assim: puxa, mas na minha visão, as áreas verdes são até boas, né? Sim, mas essas pessoas que fizeram essas observações mencionaram alguns pontos importantes, como corte de grama, limpeza das praças, sinalização, estado dos equipamentos, e isso faz muito sentido. Porcentagens acima de 20% costumam ser bastante importantes. Sexta pergunta era sobre os lugares para brincar, esporte e lazer. 55,7% das pessoas avaliaram esses locais como bons ou ótimos. 21,7% avaliaram como regulares e para 22,7% das pessoas são ruins ou péssimos. As pessoas que avaliaram dessa forma se referiram à falta de uma variedade maior de equipamentos nos espaços públicos, por exemplo, quadra de vôlei, por exemplo, quadras polivalentes mais acessíveis e de fácil acesso para o público, pista de skate, coisas do tipo, iluminação em pistas de caminhada, as observações ficaram por aí. Então também esta é uma área em que há muito para melhorar.
A pergunta número 7 ela é mais geral, quanto aos serviços públicos e o comércio do bairro. E essa aqui foi uma área bem avaliada. 69,8%, portanto quase 70% das pessoas avaliaram que as condições de serviços públicos, comércio e serviços locais são boas ou ótimas. Para 14,2% dessas pessoas são regulares e para 16% são ruins ou péssimos. Essa pergunta sobre empregos e economia local ela é importante porque quando você tem uma região, e o Pisa é uma região vasta, suficiente, que daria para fazer isso. Quando você tem uma região que tem um dinamismo muito grande de negócios e comércio e serviços, isso é bom, por quê? Porque a região passa a oferecer ali no próprio bairro uma quantidade de empregos expressiva. E como é bom, não é, você trabalhar e morar perto, como é bom você poder se deslocar de casa para o trabalho a pé ou de bicicleta, sem necessidade de você tomar ônibus, ou se tiver que tomar, vai fazer um percurso muito curtinho. Isso facilita o nosso dia a dia, não é? E 43,1% das pessoas avaliaram que empregos e economia local na região do Pisa está bom ou ótimo. Para 25,5% das pessoas essa condição é regular, mas uma porcentagem alta avaliou que empregos e economia local no Pisa está ruim ou péssimo. Então, também há espaço para fomento de mais atividades de comércio e serviços no bairro. Aqui também foi um quesito com uma avaliação boa. A qualidade das moradias do bairro foi avaliada com 73,5% das pessoas considerando boa ou ótima a qualidade das moradias do bairro. Para 15,7% a qualidade dessas moradias é regular e 10,8% das pessoas consideraram que a condição das moradias do bairro é ruim ou péssima. E em geral, quem avaliou como regular ou péssima se queixou justamente que o preço dos imóveis no bairro está alto demais e o aluguel dos imóveis está alto demais em função do que entrega. Isso, de certa maneira, é fácil de entender, porque se você começar ali pela região do original, né, Parque Residencial Joaquim Toledo Pisa, é uma área que foi loteada há praticamente 50 anos, o Roseira praticamente há 40 anos, e tanto Monte Belo como Vale Azul e Demansaium são regiões que já estão batendo aí nos 30 anos, portanto existe uma quantidade já de imóveis muito antigos e com baixa manutenção muito grande. E aí as pessoas que eventualmente alugam esses imóveis muito velhos com preço de aluguel muito alto têm toda a razão de reclamar, porque na verdade em relação ao que é cobrado, o imóvel não está entregando aquilo que poderia, não é? Então existe uma queixa aí nessa faixa do regular, ruim ou péssimo, justamente concentrado nessa questão do preço de venda e aluguel. A pergunta número 10, lugares de interação social, tanto públicos como privados, né? Bares, restaurantes, locais para as pessoas se divertirem e os locais públicos também, no que diz respeito a locais de encontro, praças, quadras de esporte, locais onde as pessoas podem interagir. Apenas 47% das pessoas reputaram esses lugares como bons ou ótimos. Se você somar ali os 33,3% que avaliaram como regulares, mais os quase 20% que avaliaram como ruins ou péssimo, vai passar longe aí de 52% de pessoas que acham que os locais de interação social estão entre mais ou menos e não vão muito bem. Portanto, é um espaço também para a gente refletir e pensar que tipo de negócios pode ter que fomente mais isso, que tipo de espaços públicos e de esporte a gente pode ter para ter maior variedade e assim proporcionar para as pessoas mais interação social nos espaços públicos. O senso de identidade e pertencimento é algo muito importante também em um bairro, porque quando isso não existe, o bairro entra rapidamente em decadência. Felizmente não é o caso da região do Pisa, porque 61,6% das pessoas avaliaram que o senso de identidade e pertencimento da região é forte ou muito forte. Gente, isso é muito bom e esse percentual pode crescer. Para 17,2% das pessoas, esse senso de identidade e pertencimento é regular, mas aí vamos lembrar que para 1/4 dos respondentes, eles declararam que não moram no bairro, eles apenas são de fora, mas trabalham no bairro. E para 21,2% das pessoas, esse senso de identidade é fraco ou muito fraco. Então, lembrando aí que 1/4 das pessoas que respondeu não mora nem vivencia o Pisa, apenas trabalha no Pisa, a gente entende um pouquinho essa distorção. Mas mesmo assim, passando de 60%
de pessoas que acham que é forte ou muito forte, isso é muito bom. Portanto, nosso bairro, nossa região, está longe de ser uma região que dentro em breve entrará em decadência, exatamente porque ninguém se sente pertencente, ninguém gosta. Essa é uma avaliação muito positiva e tem espaço para crescer. O que precisamos fazer para o bairro ser mais acolhedor e oferecer mais oportunidades e serviços para essas pessoas que não moram, mas trabalham no bairro e de alguma maneira o vivenciam? Vamos ficar com essa ideia na cabeça e pensar como podemos melhorar isso. O quesito número 12 eu acho que é um problema geral do Brasil, mas de qualquer maneira, ainda assim, perto de metade das pessoas, 45,3%, avaliam que a segurança no bairro é boa ou ótima. Porém, se você somar ali os 19,8% que avaliam como regular e os 34,9%, quase 35%, que avaliam que a sensação de segurança no bairro é ruim ou péssima, nós vemos aí que tem um espaço ainda grande de discussão de como nós podemos melhorar esta sensação de segurança. Lembrando também que a percepção de segurança por homens e por mulheres costuma ser muito diferente. Mulheres, em geral, avaliam a sensação de segurança dos locais públicos de uma maneira não tão flexível, não tão positiva como os homens e pelas razões óbvias que todos conhecemos. Portanto, esse é um quesito que nós podemos melhorar muito, não é? A parte de cuidado e manutenção foi a campeã de avaliações desfavoráveis. Veja ali que para apenas 23,8% das pessoas, ela é boa. Não se pode dizer que ela é ótima de forma alguma, porque não teve ninguém. Das 114 pessoas que responderam, não teve ninguém que respondeu com nota 7, ou seja, que considerou cuidado e manutenção do bairro ótimo. Há apenas 15 mais 10, digamos ali, 25% das pessoas que acharam que ela é boa ou ótima. Mas para 51,4% das pessoas, a manutenção é ruim ou péssima. Mato alto, praça sem manutenção, equipamentos quebrados, muito lixo espalhado, muito terreno sem calçada, muito terreno acumulando mato, lixo, proprietários que não se importam nem um pouco com seus imóveis, se eles estão feios, se eles estão apodrecendo, se aquilo enfeia a paisagem urbana, se aquilo ali cria um ponto de insegurança, se aquilo ali virou mocó. Tem muita gente que não está nem aí para isso, e talvez por isso, se você somar os 20% praticamente de avaliações regulares com aqueles 51, nós vamos ter ali 71,4, 72,2 para ser exato ali, de pessoas que avaliam que cuidado e manutenção está muito ruim. E não precisava nem fazer pesquisa para saber isso, né? Apenas agora a gente tem o número correto. Mas, na verdade, não precisava nem fazer pesquisa para ver isso. Qualquer um que ande pelo bairro vai perceber, minha nossa, que bairro legal, mas caramba, como está mal mantido, não é? Tem um potencial muito grande de melhoria, mas por que será que uma comunidade tão escolarizada não se interessa em modificar isso? Essa é uma questão. Vamos ter que sentar em algum momento e discutir, tete a tete, como o pessoal diz ali, né? Pessoalmente, presencialmente, para tentar achar uma solução para isso. E por fim, a última pergunta se refere ao que as pessoas olham para si mesmas e para os outros sobre a sua participação e influência na comunidade. Para 57,9%, quase 60% das pessoas, essa participação é fraca ou inexistente. Para 24,5% das pessoas, essa participação é regular. E apenas 17,6% das pessoas avaliam como a participação sendo boa ou ótima. Aqui um dado interessante para vocês refletirem. Veja ali que se a gente somar a barrinha do sorridente, do muito sorridente e do super feliz, nós vamos ter ali 14 pessoas, mais 3 pessoas são 17, mais uma vai dar 18. Então, das 102 respostas, 18 pessoas avaliaram que a participação é boa ou ótima. E, coincidentemente, lá nas respostas abertas, que você podia escrever, as pessoas declararam que já participam de algum tipo de iniciativa no bairro, ou na sua igreja, ou em alguma associação, e elas próprias se dispõem a ajudar. Quando a gente pega os questionários ali, existem 17 respostas de pessoas que dizem: estou disposto a ajudar, sei como colaborar, tenho experiência nisso, nisso ou naquilo e posso colaborar. Veja que quando a gente faz uma pesquisa e consegue obter os números corretos, a gente começa a ter margem para trabalhar concretamente. E isso é o bacana da pesquisa Ação Nosso PISA, e é por isso que nós estamos felizes de você estar aqui participando com a gente. Porque é um tipo de pesquisa acadêmica alternativa, é um tipo de pesquisa muito diferente, porque ela não visa apenas produzir o conhecimento, ela
ela visa as transformações reais. Mas eu sozinho, como pesquisador, não sou capaz de fazer isso. O grupo de pesquisa sozinho não vai conseguir. O poder público sozinho não vai conseguir. E você, como morador sozinho, mais o 2 ou 3, não vão conseguir. É preciso que nós todos estejamos coordenados, estejamos organizados para reivindicar e conseguir a transformação que todos nós sabemos que precisa para tornar o Pisa um bairro que ainda tem muito para melhorar, um bairro que todos nós estamos avaliando em geral de maneira positiva. Então a pergunta é, por que aquilo que é bom ainda não pode ficar melhor? Pense nisso e até a nossa reunião presencial. Um forte abraço a todos e todas e a gente se vê qualquer hora. Obrigado, tchau!